bem? Eu voltei aqui para dar uma revisãozinha, fazer uma revisão sobre a orquídea Spathoglottis grapete. Essa daqui, ela está sem flor no momento, ela chegou sem flor. Eu fiz o replantio, né? Eu tenho testado o quanto ela consegue ficar no sol para eu adaptá-la a uma exposição solar direta. Só que onde ela ficava, ela não tinha essa exposição ao sol. Aqui é um apartamento. Em apartamento você não coloca aquela proteção para diminuir a incidência solar, tá? Não tem como, porque você altera a aparência do prédio. Não é bonito, convenhamos, né? Então, assim, eu não posso colocar, não vou colocar. Eu coloco as minhas rosas do deserto nos locais onde tem sol, incidência solar direta o dia inteiro. Elas gostam de clima seco com muito sol. Porém, as orquídeas, cada uma tem a sua exigência. E é essencial você conhecer a incidência solar. É o principal do seu ambiente, que muda no decorrer do ano e das estações do ano. Claro que tem estações mais chuvosas, estações mais secas. As estações secas eu gosto muito, porque se tiver seco, eu só umidifico o ambiente. Quando eu rego as rosas do deserto, todas as plantas precisam de local arejado e sol para secar o substrato, senão as raízes apodrecem, não tem jeito de qualquer planta. Umas são mais sensíveis e outras menos. As orquídeas e as rosas do deserto morrem rápido se tiver umidade constante. Tem que ter tempo de secar rápido, assim, no máximo 2 dias com um substrato úmido, tá? As terrestres, elas gostam sim de material em decomposição, claro que tudo em excesso não é bom, então eu coloco no substrato delas, primeiro que, por exemplo, essa daqui, ela precisa de vaso, porque as raízes dela crescem em grande quantidade e ocupam o vaso todo, ela precisa de vaso fundo, mas a maioria das orquídeas precisam de um vaso mais raso. E a grapete é uma delas, ó. O que eu faço? Eu reparo no vaso no qual ela é cultivada, isso também dá uma boa dica. Mas até o vaso 15, muitas vezes as plantas ficam em vasos um pouco mais fundos, ó. Essa daqui é vaso cuia, mas um vaso cuia um pouco mais fundo. Essa é a minha grapete, né? Ela tem as folhas bem fininhas, então, apesar dela de ser de fácil cultivo, você tem que acertar na luminosidade, tá? Sol de novo. As orquídeas precisam de sol para dar flores. E não é só o sol, tem que ter uma certa queda de temperatura no ambiente entre o dia e a noite para também estimular a floração. A Cymbidium, que é essa daqui, ela precisa de uma queda de pelo menos 12 graus, 12 para mais. Ela não. A maioria das orquídeas dá uma quedazinha na temperatura, já ajuda. Eu vou testá-la, né, de novo. Aí eu tava colocando no sol da manhã num local específico. Porém, essa daqui, que é a Cymbidium, ela quer a temperatura caindo e ela quer mais sol, sim. E como eu tive tempo de deixá-la fora, que estava dentro de casa quando estava com a floração, né, num lugar que bate sol dentro de casa, aí eu estava colocando ela para fora para ela sentir a queda de temperatura e assim estimular a floração. Só que ela dá certo em jardim. Então o que eu pensei? Sabe de uma coisa? Já tá há bem mais de uma semana assim, ela tem as folhas mais grossas, ela se adaptou, estava tomando sol da manhã até na mesa ali da sala, até coisa de 10 horas da manhã, ela já teve o tempo de adaptação dela. Então o que eu fiz? Tem um vasão lá na varanda, onde bate sol, mas no chão, naquele canto, bate bastante sol sim, porém não é o dia inteirinho. Eu verifiquei, né, a incidência solar lá, e eu vi que essa daqui, que é a grapete, estava queimando um pouco.
ela queima com facilidade, né? Mas dá para ficar em sol pleno. Gente, é sempre essencial vocês verem a temperatura ambiente que aquela incidência solar vai oferecer. Se for demais, queima. E tem que adaptar as plantas. Até essa daqui que tem a folha mais grossa, ela precisa de tempo de adaptação à luz solar, só que ela é mais resistente. Então eu passei a deixar lá, onde tem um vasão, onde ela vai ficar. Ela é um vaso um pouco mais fundo. Então quando esse vaso estiver muito apertado, que vai demorar bastante, mas quando ela já estiver mais cheia de brotos, né, de novas plantas, eu vou colocar lá, eu vou transplantar, vou fazer uma camada assim generosa, né, de argila expandida, porque daí seca mais rápido, e eu vou fazer aquela mistura. Assistam os vídeos de replantio das duas, que vocês vão ver a mistura que eu faço. Mas é argila expandida no fundo ou pedra natural. No caso, um vaso mais fundo, eu vou usar argila expandida. Eu coloco também carvão triturado e um pouco daquele mix que vem nas orquídeas epífitas, que crescem em ambiente controlado. Portanto, lá pode ser que dê certo, mas no dia a dia os restos que se decompõem deixam o solo ácido e não é bom para as epífitas. Porém, as terrestres gostam de substrato com alguma coisa em decomposição, serve de adubo. Então eu misturo com o meu carvão triturado, tá? E pode colocar também terra preta. No meu caso, na Cymbidium eu não usei terra preta, eu usei o substrato Terra Nova para rosas do deserto, porque naquela composição não é terra, tá? Tem uma mistura de componentes, que por isso que se chama substrato. Então o substrato de rosas do deserto é semelhante ao que é adequado para as orquídeas. Então terrestres, né? Então o que eu fiz? Eu misturei. Tem até componente que você usa nas epífitas, que é o carvão triturado. Então, de novo, a Cymbidium, ela é de jardim, ela aguenta o sol. Claro que vocês têm que adaptar ao sol. Não vai ficar no sol pleno o dia inteiro para um jardim, se vocês quiserem deixar elas num ambiente perfeito. Porém, pode ser sim num sol pleno, num lugar onde as temperaturas não passam os 30, 31, no máximo 32 graus, que é o meu caso. Aí sim elas podem ficar no jardim, porém com adaptação. Assim, vocês deixam 3 horas ao sol por uma semana, aí aumenta um pouquinho, deixa 4 horas ao sol por uma semana, aí na semana seguinte deixa 5 horas ao sol por uma semana. E aí vocês, nos vasos, né? A vantagem de vaso, gente, é que vocês têm como colocar num local mais elevado, limpar aquele local para prevenir das pragas que amam as duas, tá? Que são as lesmas e caramujos, tá? Eles gostam, esses bichinhos amam essas plantas. E as pragas em geral amam brotinhos e botões, acabam com eles. Uma coisa que tem aqui em casa são cochonilhas, isso nas folhas novas e nos botões. Cochonilhas, que são branquinhas e peludinhas, e os pulgões, que são amarelos, são insetos, eles sugam. Então, esses, você tendo pelo menos 5 palmos para mais, hein, gente? Mais porque elas entouceram, então elas ficam cheias. Então, isso aqui é para quando já tá grande, né? Então deixa mais, que sejam 10 palmos assim, tudo bem, ótimo. Aí você deixa o local mais arejado, né? Não repara não, é que eu tenho alergia a coisas no ar, poeira, pelo, etc. Mas eu não tenho alergia a gato, é um pouquinho. E assim mesmo, eu vou sempre ter gato, minha vida inteira. Dá pra ter gato quando tem alergia. Então, você tem que adaptar o ambiente o máximo possível para se aproximar da natureza, tá? Para dar certo o seu cultivo, e você não tem que ficar controlando demais o ambiente. Como que eu controlo o ambiente? Eu coloco água
Enxofre também nas paredes, quando eu rego com enxofre, para prevenir, para deixá-las mais fortes contra pragas como cochonilhas e pulgões, eu coloco também no ambiente enxofre, nas paredes, na mureta, porque eu moro em apartamento, eu tenho jardineira e tenho varanda. Assistam os vídeos onde eu mostro o ambiente, tá? Aí você tem que ter o vaso adequado, o tamanho adequado. A maioria, como eu falei, não precisa de vaso fundo, pelo contrário, mas a Cymbidium precisa de vaso fundo. Você tem que adubar, no caso, eu estou falando da grapete, a cada 15 dias. Aí, como eu tenho o adubo no substrato, olhem a minha adubação que eu falo sobre no replantio dela. Se vocês usam o manutenção Osmocote 14-14-14 a cada 3 meses para mais, depende da frequência da rega, e vocês também colocam o bocache uma vez por mês, um pouquinho na beirada do vaso. O Osmocote não queima, mas esse queima, então é melhor na beirada do vaso. Você já tem o de manutenção, então não precisa, já fica no substrato. Aí a cada 15 dias você regaria com o Forte Flores Orquídeas Floração, que daí estimula a floração. No caso da grapete, é interessante regar com o de floração o ano inteiro. Se você está regando menos, uma vez por mês é o suficiente. Eu gosto de usar enxofre em rega uma vez por mês, no máximo a cada 15 dias, para prevenir de pragas, deixá-las mais fortes contra as pragas. E quando tem poda, ou assim, replantio recente, planta desidratada, é interessante vocês darem vitamina B. De novo, eu coloco sempre especificado na descrição do vídeo e falo sempre detalhadamente sobre isso agora, né, nos meus vídeos de replantio. Assistam do replantio da grapete. Então, daí vocês colocando esses dois que ficam já no substrato para manutenção e adubando a cada 15 dias com o Forte Orquídeas Floração, você já tem adubo necessário e já está excelente, tá? Porém, para estimular a formação de raízes, você pode sim colocar vitamina B. Pode ser uma vez ao mês, já é mais do que o suficiente. Mas eu uso com maior frequência nas desidratadas ou com raízes precisando ser estimuladas a crescerem novamente, novos galhos e folhas, especialmente quando eu podo as plantas. Eu tento ter uma adubação igual para todas. A diferença é o bocache, que eu só uso nas minhas orquídeas. O resto eu faço igual para todas. Então eu tenho que achar uma adubação balanceada, um momento de rega balanceada, para eu não ter que ficar cada hora fazendo de um jeito para um grupo de plantas, né? Então aqui eu uso sim muita argila expandida no fundo, quando eu percebo que vai demorar mais a secar, e eu gosto de carvão triturado. Nas epífitas, que é no caso aqui a Phalaenopsis, eu coloco o carvão triturado puro. Nas terrestres eu misturo no substrato. E agora as rosas do deserto vão receber 1/3 no substrato adequado para elas, que é o Terra Nova, tá? Outra coisa, conserve o local limpo, desinfetado, arejado. Já falei, quando você mantém o local desinfetado, o que acontece? Você previne de pragas, como lesmas e caramujos, né? Gente, percevejo, essas coisas eu não tenho aqui, tá? Mas também ataca, então também espanta. O que mais? Fungos, pode dar fungo se o local não é arejado e não bate sol, abafa. As orquídeas precisam de sol. Voltando para o assunto sol, 2, 3 horas de sol nela já tá bom. O que é um local de meia sombra?
porque ela pode ser cultivada em meia sombra ou sol pleno. Meia sombra é quando bate sol, sim, em algum horário do dia, gente. E aí faz sombra no resto do dia. Então 2, 3 horas de sol, né? Aí no sol mais fraco, no caso dela. E quando você mora numa região que não esquenta tanto, você pode deixá-la um pouco mais, mas acostume a sua planta, especialmente se ela vem de um local que ela tinha, onde ela tinha proteção, filtro, por exemplo, 70%, 80%, que é o mais provável de terem colocado num orquidário, tá? A Lintocera, já falei. A haste floral pode alcançar 1 metro, tá? Isso daqui é uma planta pequena. Proteja ela do frio. Ela é uma planta que gosta de temperaturas entre 20 e 30 graus. Ela não é muito de temperaturas mais baixas. Também evite geada. Geada queima as folhas dela. E diminua a rega quando ela não tem flor. Quer dizer, quando ela tem flores, você vai perceber. Porque coloca o seu dedinho no substrato. Quando é que você vai regá-la de novo? Quando ela tá seca. Porém, não seca há muito tempo. Então pode ser aquela quase, falta bem pouquinho para secar, você rega. Quando tá muito quente, é bom escorrer a água, né? Sair mesmo. E talvez no inverno, como você vai regar menos, tem que dar mais tempo para... Ela não pode ficar mais do que 2 dias no substrato molhado, senão pode apodrecer raiz. Então você vai regar um pouco menos, não precisa ser até escoar tudo. No verão é interessante você ter uma rega. Eu não faço isso, é sempre de manhã a minha rega, tá? No momento, pode ser que eu mude, né? Tudo depende da minha rotina, mas vocês têm que ter uma rotina para que a planta possa se desenvolver e ter o ambiente adequado. Então a rega, quando tá quente, é melhor no final da tarde. Não quando tá quente, porque senão vai queimar, tá? Vai ferver o solo. Então, no final da tarde, ela tem mais tempo de absorver aquela água ou os nutrientes numa adubação, aos pouquinhos, aí até o dia seguinte vai terminar de secar e aí você rega de novo no final do dia. No frio é melhor de manhã. De manhã esperar dar uma aquecidinha, não quando de manhã é muito frio. Por quê? Porque daí o sol, claro, de novo, ambiente arejado, o sol vai secar a tempo e ela não vai passar frio, e daí não vai matar, né? Porque daí que acontece? Apodrece raiz porque continua molhada à noite e congela também, né? No caso das orquídeas, pode até congelar a planta. Especialmente as rosas do deserto. Então, de novo, evite geadas. Aqui não tem geada. Sol em excesso, gente, de novo, pesquisem sobre as suas plantas, as plantas que vocês pretendem ter. Estudem o ambiente, que muda muito. Aqui pode ser que aí a incidência solar seja maior e mais agressiva no verão. Aqui, no verão, o sol é mais reto, eu moro em apartamento, é coberto, o sol não invade, então tem sempre muita luminosidade o ano inteirinho. Só que sol batendo direto nas folhas, eu tenho o ano inteirinho em boa parte, né, da minha área externa e dentro de casa, porém não o ano inteiro. Então eu tenho que pensar nisso. Qual é a planta que vai dar flor com muita luminosidade solar, porém não necessariamente direta? Ai, não vai dar certo. Então eu tenho que ter um lugar para mudar ela, para ela ter essa luminosidade e continuar me dando flores. Observem sempre o ambiente. Tá dando muita cochonilha? Elas estão muito grudadas. Ou não tem sol suficiente. Então estimula, né, a formação de pragas. Cochonilha de raiz é uma praga que eu não tenho. E ela também se prolifera com as regas. Coloque bolinha de naftalina no fundo do vaso no replantio. Se você não vai replantar a cada 1 ano, volte a colocar uma bolinha de naftalina no fundo, faz um buraco, põe lá a cada 1 ano, tá? Esse é outro truque. Uma coisa que também ajuda
na formação de novas raízes, que é o truque do JV Orquídeas. Assistam no canal do JV Orquídeas, e eu aprendi muito através dele. Antes eu não sabia cultivar orquídeas e passei a aprender, a ter coragem, e sei. Agora eu não mato as orquídeas como eu costumava matar. Aí, gente, ele coloca um preguinho, é pequeno, por favor, pequeno, porque se você coloca demais, você intoxica a sua planta, tá? É como um adubo. Se você coloca demais, saliniza o solo, queima as raízes e você intoxica a sua planta. Quando você também exagera no adubo de crescimento, que é o que faz nascer as raízes e novos galhos, etc., diminui a quantidade de flores, tá? Então, sempre adubação balanceada, tá? Nas orquídeas eu coloco agora esse preguinho, pequenininho. Se tiver enferrujado, excelente. Se não tiver enferrujado, daqui a pouco tá enferrujando e tá soltando o que precisa para a planta absorver o nitrogênio, tá? Que é o que faz ela crescer. Em excesso, diminui a quantidade de flores. Então, balanceado. Vamos lá? Assistam de novo se vocês esqueceram de alguma coisa. Conheçam o ambiente de vocês, incidência solar, umidade, distância entre plantas, tudo. Quando que o sol que horas o sol bate, em que época do ano. Daí balanceia a umidade. Por exemplo, quando você tem as orquídeas, eu prefiro pôr elas no alto. Quando eu rego as plantas embaixo, a água evapora e deixa o ambiente mais úmido para elas, que é excelente. Elas precisam de umidade, especialmente se você quer que elas formem novos cakes, né? Aí a umidade é excelente. E o ambiente, pensa no ambiente delas, sempre pesquisem. Essas aqui crescem num solo que tem acúmulo de coisas que caem no solo. Já essa daqui, que é a Phalaenopsis, ela fica no alto, então elas não gostam de coisas em decomposição. Vocês pensam no sol, a folha aqui, ela derrete se ela tem muitas horas de sol. Essa daqui, gente, para vocês terem uma ideia, ela tá na minha palmeira. Assistam um vídeo mostrando o ambiente. Ela está na minha palmeira, tá? Onde bate sol, a palmeira está dentro de casa, atrás do vidro de correr da minha varanda. Bate sol, olha aqui, super firme, tá? Folhinha nova, um monte de raízes novas, raiz gordinha. Essa daqui fica no sol, de coisa das 8h30 até 12h30, tá? Sol pleno. Porém, sol pleno com vidro, né? Não é aquele sol pleno fora. Eu acertei o lugar. Ali é o melhor lugar para as minhas orquídeas Phalaenopsis, tá? Então, gente, não é que elas não gostam de sol, elas amam o sol. Vocês têm que descobrir a intensidade solar, número de horas. Se aquele lugar tá dando certo, observe. Colocou ali um pouco, você viu que ela não tá reagindo bem? Tira rápido. Daí, quando vocês encontrarem o lugar certo, não vai demorar. Vocês vão ver raízes novas, folhas novas. E quando essa parte estiver bem, vai te dar flores, tá? Quando você replanta, não se esqueçam, não enterrem os bulbos, tá? Os bulbos ficam para fora, assim como vocês não enterram o rizoma. Tem algumas algumas raízes da orquídea para fora e o rizoma para fora. E o resto das raízes vocês enterram. Tá bom? Então, eu acredito que dessa vez eu não tenha deixado nada de fora. Eu espero ver vocês muito em breve. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações de quando tem novos vídeos. Curtam, a primeira coisa, curtam o canal. Começou a assistir, curtam. Esqueceu, tá terminando. Curta. Faça um comentário para saber o que gravar, né? E para saber se vocês estão entendendo, acompanhando com facilidade. Eu também gostaria de pedir para vocês mandarem para os amigos, para ajudá-los no cultivo e para estimular, né, o meu canal, para crescer com esse canal.
Beijos. A Bela dá um beijo, mandou um beijo também.